Você quer descobrir habilidades que são essenciais para o processo de alfabetização e como estimular? Então, fica aqui comigo. Eu me chamo Rialda Teles, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e trabalho com o processo de aprendizagem há bastante tempo. Já sabemos que existem muitas habilidades que a gente precisa desenvolver para que a alfabetização, para que o aprendizado aconteça de fato. A capacidade de aprender a ler não é algo inato, ela precisa ser estimulada. Então, existem, além do estímulo, da iniciativa em casa, precisa desenvolver certas habilidades. Uma das habilidades que a gente precisa desenvolver é a percepção auditiva. Essa percepção auditiva a gente pode trabalhar através do ritmo, da música. Então, como que a gente pode trabalhar isso? É bater palmas, é estalar os dedos, assobiar, bater a palma da mão nas coxas, né, fazendo aquele som bacana, é usar apito, é usar chaves, né, para percepção ali auditiva, pedir para a criança fechar os olhos e observar, né, se ela consegue associar aquele som ao nome, né? Você pode sacudir, isso é uma chave, isso é um papel, sacode papel, sacode chaves, bate palmas, fecha a porta, abre porta e pede para a criança identificar que som é aquele. A gente pode usar o som do corpo humano, espirros, né? Como eu já disse antes, o assobio, o bater palmas, enfim, existem muitas coisas que a gente pode fazer para estimular essa percepção auditiva e a música também é muito importante para essa percepção. Uma outra atividade importantíssima para estimular esse processo de percepção auditiva é trabalhar com rimas. Eu vou fazer assim, o que é que rima com pato? Sem nexo? Não, né? A gente precisa trabalhar através de coisas interessantes. Primeiro, a gente pode usar música, a gente pode usar poesia, a gente pode usar a brincadeira do dia a dia, aquelas cantigas de roda, lembra? Antigamente a gente fazia muito isso e a gente não sabia o quanto que aquilo estimulava, que muitas vezes hoje em dia a gente não vê. Então, a gente perdeu um pouco dessa essência, mas a gente pode resgatar. E também através dos jogos, né? Tem muito jogo interessante que a gente pode trabalhar com rimas. A gente pode produzir o próprio jogo. Eu acho isso muito bacana, porque quando a gente produz, já é uma outra habilidade que a gente desenvolve ali junto com as crianças. E a rima, né? É uma das atividades mais importantes para esse processo de percepção auditiva. É com a rima que a gente trabalha muito essa percepção, essa consciência fonológica. É uma das atividades que a gente mais utiliza em sala de aula, a gente mais utiliza trabalhando em clínicas com crianças no processo de alfabetização. E o que é essa consciência fonológica, né? A consciência fonológica é aquela capacidade que a gente tem de distinguir o som, conseguir compreender palavras longas, palavras curtas. Então a gente vai conseguir perceber se é uma palavra longa, né? Ao ouvir, se é uma palavra curta também. Só de ouvir a gente vai conseguir perceber isso. A gente vai perceber também se começam com o mesmo som, se terminam com o mesmo som, né, que é o caso da aliteração e da rima. Então, tudo isso depende dessa consciência fonológica para que a gente consiga identificar tudo isso. Olha que legal! Além da habilidade de percepção auditiva, a gente precisa estimular também a percepção visual. E como que a gente pode trabalhar essa percepção visual, né? E o porquê que é importante trabalhar a percepção visual? A gente precisa ver, né? Porque a letra, para a gente conseguir identificar a letra, a gente precisa ter uma percepção visual e associar aquela letra com aquele som. Saber que o A tem um som
A, saber que o F, né, identificar a figura do F e conseguir associar que o F faz o som F. Então, precisamos da percepção visual também. E como vamos estimular essa percepção visual? A gente pode trabalhar com o jogo dos 7 erros, a figura fundo. Sabe o que é a figura fundo? Aquela onde tem várias coisas assim por cima e a gente consegue identificar que tem uma figura ali embaixo, né? Lá no fundo, digamos assim. Então isso é muito importante para desenvolver essa percepção visual. Então pode fazer com a sua criança. Na internet tem várias opções para impressão para que a criança consiga identificar a figura fundo. Aquela imagem também, que a gente identifica várias imagens em uma única imagem, né? Tem um elefante, tem uma bem comum na internet, que tem um elefante, que tem um cavalo, que tem um macaco, enfim, tem muitas coisas, uma imagem com várias imagens. É interessante para a percepção visual também. Outra atividade importante, o interessante para essa percepção visual é o lince, é o teatro com fantoches. E em casa, uma coisa assim bacana que a gente pode fazer é mudar a decoração e observar se a criança percebe a mudança na decoração da casa, no quarto da criança. Se você tem o costume de deixar tudo certinho, faça uma mudança para ver se a criança percebe. Ou você pode fazer a mudança e perguntar para ela o que ela observou de diferente. Isso também é muito simples e estimula demais a percepção visual. Então, né, pessoal, vocês observaram que é muito importante, muito fácil, muito simples estimular a percepção visual e a percepção auditiva. Então, me diga se vocês gostaram aí das dicas, deixe um comentário aqui embaixo, me diga qual diquinha você utiliza aí na sua casa, na sua sala de aula, para que possamos compartilhar diquinhas aqui, ok? E se você quiser, deixe seu like aí, compartilhe aí com os amigos para ajudar aqui no projeto, ok? Beijos, beijos. Tchau, tchau.